Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de LPT. Vocês lembram que na aula passada nós relembramos um pouquinho sobre o cardápio, certo? Foi um assunto que nós já tínhamos dado em sala de aula e nós, no vídeo passado, relembramos um pouquinho o que é o cardápio e suas características, certo? Hoje nós vamos abordar um novo assunto e ele é chamado de anúncio classificado. Vamos descobrir o que é isso? Vamos lá. Gênero textual. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns, conforme o que eles têm parecidos. E apresentam uma relação de linguagem e conteúdo também, certo? Então, eles vão ter em comum características, conteúdo e linguagem, certo? E esses gêneros textuais se dividem em 3 tipos que vocês vão ver agora. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo e o texto argumentativo, certo? Nós já vimos isso em sala de aula. Nós vimos que o que vamos estudar em cada tópico, tanto no narrativo, tanto no descritivo, como no argumentativo. Mas hoje nós vamos nos resumir, nós vamos ficar no anúncio classificado. Vamos lá ler comigo? O anúncio classificado ou classificados é um tipo de texto encontrados nos veículos de comunicação, seja em jornais, revistas e internet. Para que esses textos servem? Vamos lá? Os classificados são aqueles textos breves, ou seja, são curtos, que se encontram nas seções de vendas, trocas, empréstimos, aluguéis, dentre outros. Então, aqui nessa parte sobre os classificados já está abordando todos os pontos que ele precisa ter. Certo? Nós vimos que o cardápio tem características, o bilhete tem características, o diário tem características. Então, a característica do classificado é essa. São textos curtos e eles são responsáveis por vender, trocar, fazer empréstimo. É esse comércio que se tem. Tanto nós vamos ver isso no jornal, tanto na revista como na internet. Certo? Vamos lá, o próximo tópico. Imagine que você tenha perdido seu cãozinho de estimação e precisar anunciar o fato na esperança de encontrá-lo. Você perde seu cãozinho, e aí, o que vai fazer? Vamos procurar. E como é que a gente vai procurar isso? Este anúncio deveria ser divulgado em um local onde todas as pessoas tivessem a oportunidade de ler, não é mesmo? Então, se você perde algo e quer encontrar, você só vai falar com uma pessoa, você vai falar com várias. E como é que você pode fazer esse contato? Através de um anúncio, certo? Você pode fazer isso pelo anúncio. Você vai lá colocar o nome do cãozinho, a raça, algum detalhe que ele tinha, se ele estava com uma coleirinha de alguma cor. Então, o anúncio também serve para isso. A todo momento, podemos encontrar pessoas querendo vender e comprar algo, procurando uma oferta de emprego, anunciando objetos perdidos, entre outros. É só comprarmos algum jornal, lermos uma determinada revista ou acessarmos certos sites da internet que iremos comprovar esta ocorrência. Hoje em dia não é muito comum, a gente não encontra muito jornal, certo? Revista a gente ainda vê, principalmente quando a gente vai para o médico, né? Aqueles consultórios, sempre tem umas revistas lá. Mas jornal é mais difícil, porque tudo agora é pela internet. Mas pergunte a alguém mais velho como era anunciado as coisas antigamente para se vender. Era tudo anunciado pelos classificados do jornal, certo? Quem procurava emprego ia lá, que tinha ofertas de emprego, casas para vender, pessoas vendendo, oferecendo outros tipos de serviço, como comidas, certo? Tudo isso, hoje em dia a gente vê mais na internet, né? Tem um aplicativo, abre um site que é bem mais fácil, mas antigamente esse era um serviço que era prestado pelos jornais de papel,
certo? Pede a mamãe e o papai para dar uma pesquisada aí, se vocês encontram com alguém, algum jornal antigo para vocês observarem direitinho como é que funcionava isso. Mas eu separei aqui um exemplo para vocês darem uma olhadinha. Empresa em reorganização seleciona, ou seja, uma empresa que está se organizando está selecionando um gerente regional para o Rio. Aí eu tenho aqui os requisitos. O que são requisitos? O que é que aquela pessoa precisa ter para ocupar essa vaga? Vamos lá, vamos ler aqui as características. Formação superior completa, experiência de no mínimo 5 anos na condução de equipe de vendas, vivência em atendimento e fidelização de clientes, experiência na área administrativa de processos de tesouraria, contas a receber e a pagar e relacionamento com a administração central. A empresa oferece remuneração competitiva e pacotes de benefício. Envia currículo com a pretensão do salário para a caixa postal, número, aí a empresa ia lá e colocava o número. Então aqui está anunciando o quê? Uma oferta de emprego, certo? Então é importante sabermos que o anúncio tem um objetivo: convencer as pessoas sobre o que está sendo divulgado. Então, geralmente, o anunciante oferece uma possibilidade para estabelecer o contato, como número de telefone, endereço, qualquer outro. O anúncio, ele serve para convencer as pessoas quando é uma propaganda de algum produto, de alguma venda. Então, ele está ali, ó, ele vai mostrar os benefícios, que aquele produto pode trazer para sua vida, as facilidades que você vai ter para comprar, como por exemplo, vamos citar, comprar no cartão de crédito, dividir em algumas vezes, e também vai oferecer alguma flexibilidade. Hoje em dia nós temos o delivery, né? Então assim, vai estar lá no anúncio, talvez, que receba na sua casa, certo? Então, flexibilizando, tentando convencer o cliente a comprar, a adquirir aquele produto que está sendo ali ofertado, tá certo? Aí eu coloquei aqui 3 exemplos, ó, vocês vão ver aí. O primeiro, certo? Aí embaixo é um anúncio, é um jornalzinho de uma loja. O segundo é uma propaganda de um site da internet, que ele é responsável por isso, por vendas, certo? Então as pessoas vão lá, colocam lá os seus produtos para vender e quem quer comprar vai lá e dá uma procurada. Nós temos hoje em dia OLX, Mercado Livre, né? São os mais conhecidos. Nós também temos loja, né? Outras lojas que também vendem pela internet, né? Mas assim, as mais comuns para pessoas como a gente que não tem loja é OLX, Mercado Livre, né? Que você vai, qualquer pessoa pode ir lá colocar um produto para poder vender. E como eu tinha falado, nós também temos os classificados, tá aí no jornalzinho, certo? Para que fique mais claro, vejamos alguns exemplos. Olha aí um anúncio. Neste Dia das Crianças, leve a garotada para se divertir. Vá à loja mais espetacular da cidade. Lá você encontrará as últimas novidades do mercado. Endereço: Shopping Pátio, Maceió. E o telefone que está aí. Então, se alguém se interessar no Dia da Criança de ir para esse lugar, levar os seus filhos para se divertir, certo? Já sabe para onde ir, porque tem aí anunciando. E quando alguém ficar na dúvida, justamente por isso tem o telefone, para que as pessoas possam se informar mais de coisas que talvez não tenham ficado claras no anúncio. Vamos lá para o próximo? Vende-se uma bicicleta nova. Você vai adorar. Último lançamento. Entrar em contato pelo telefone 98526325. Então, ó, esse é um telefone fake, viu? Não vão ligar, não. Então, aí nós temos o anúncio. Aquele anterior, nós vimos de um serviço, né? Um serviço que o shopping está oferecendo. E aqui nós estamos vendo um produto que está sendo oferecido, tá bom? Então, esse é o nosso assunto de LPT, anúncio classificado. E o que é um anúncio e um classificado? Ele está ali, ó, para poder vender, alugar algum produto, certo? E onde ele pode ser encontrado? Nos jornais, nas revistas, em páginas da internet, tá bom?
Então, vamos lá agora para a parte importante. Segue a atividade no sistema da escola. Acessem o site e depois de responder, envie para o e-mail da sua professora. Tá bom? Gente, se possível, quando vocês estiverem fazendo a atividade, pede para a mamãe tirar uma foto, postar no Instagram e marcar o Instagram da escola, tá bom? Tchau, até mais, beijão. Vamos aqui para a segunda aula de ética, né? Dessa vez a gente vai aprofundar um pouco um tema muito interessante, que acredito que vocês gostem, né? Eu mesmo particularmente gosto muito de lecionar. E o tema é nada mais nada menos que Páscoa, certo? É muito importante que vocês foquem, consigam assistir a aula, né? Não façam outras atividades simultaneamente, né? Pra gente conseguir tirar o melhor dessa aula, tá bom? Ok. Então, só para resumir, a gente fez na semana passada, né, uma atividade. Gostei muito da adesão de vocês. Vocês mostraram que estão atentos, tá? A maioria dos alunos me enviaram as atividades. Os que não enviaram, porque estão se acostumando com a plataforma ainda, né? Tem todo uma adaptação. E bola pra frente, tá? Acontece, eu espero que a adesão dessa vez seja maior ainda. Ok? Parabéns mais uma vez e vamos lá para o nosso assunto. O assunto de hoje, como eu já adiantei, é Páscoa. Páscoa é um assunto muito interessante porque envolve dezenas de coisas, tá? Dezenas, dezenas, dezenas. O mais importante é saber o significado real da Páscoa, tá? O significado real da Páscoa e a tradução literal significa passagem, certo? Psaque, do hebreu, tá? É uma língua bem antiga, da época bem antiga, antes de Jesus ainda, certo? E também quer dizer ressurreição, certo? Passagem, ressurreição, né? Que tem tudo a ver. Esse significado vem de duas culturas, que são diferentes, porém nasceram unidas, ok? Que é a judaica e a cristã, ok? Então, a cristã você já sabe que vem de Cristo e a judaica vem do Velho Testamento, né? Moisés, o rei Davi, Noé, Adão e Eva. Todos aqueles livros que contam essas histórias fazem parte do Velho Testamento, tá bom? Então, o que acontece? Muita gente acha que Páscoa é feita de ovo de chocolate, é feita de coelhinho da Páscoa, né, dessa celebração das compras, mas não. Faz parte, tio? Faz. É pecado? Não. Vocês podem consumir ovos de Páscoa, só não pode fazer birra no supermercado se o pai não puder comprar, né? Acontece. Então pede uma barrinha lá se não puder, né, e não tem problema, certo? Então, para desmistificar, ou seja, para a gente entender o que é, ouve, eu não tô sozinho. Para que a gente entenda melhor o que é a Páscoa, tá? Eu vou contar duas pequenas histórias para vocês, certo? Bom, a primeira Páscoa, o primeiro sentido da Páscoa e a primeira história vem lá do Velho Testamento. Lembra que eu falei da cultura judaica? Pois é. A cultura judaica, tá? Ela deu nome ao psaque verdadeiro, ao inicial, ao primeiro, por quê? Quando o povo hebreu, o povo de Moisés, estava sendo escravizado no Egito, Deus permitiu que eles saíssem, né, através de vários eventos e atravessassem o Mar Vermelho, né? Moisés pegou o cajado, colocou no chão, fincou no chão, na praia, né, no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu, né? Que coisa linda. Então, essa passagem, tá, esse livramento é chamado de Páscoa, né, e é comemorado até hoje pelos judeus, certo? Então, é uma história bem emocionante, uma história bonita, que, né, nos remete a 5.000, mais de 5.000 anos atrás, faz muito tempo. E o que acontece? O cristianismo, ele surgiu muito tempo depois. Cristo, né, Jesus Cristo, ele se entregou na cruz nessa mesma época, né, da Páscoa, na mesma semana. Ele entrou em Jerusalém já praticamente na festa da Páscoa dos judeus e teve lá aquele processo, né? Teve a Santa Ceia, teve a crucificação, teve a morte e a ressurreição, né? Todo esse ritual. Então é importante que a gente saiba que a Páscoa tem dois sentidos religiosos. O mais comum aqui no Brasil é o cristão, né? Nós somos um país predominantemente cristão, ou seja, a maioria de brasileiros são cristãos. Isso não impede, né? Não influencia, infelizmente, em muita coisa, né? Na bondade, na falta de humanidade, mas deveria. Mas um dia chegaremos lá. Então, assim, o cristianismo, ele celebra a ressurreição de Cristo, tá? Através de muitas atividades, muito simbolismo. Então, na Páscoa, a Igreja Católica celebra de um jeito, a evangélica celebra de outro. Então, né, todos temos espaço, tá bom? Então, a segunda história que eu queria contar para vocês é uma história que eu acho particularmente muito bonita, que é do filho pródigo, do filho perdido. Então, o filho perdido, a história começa mais assim. Ele fazia parte de uma família muito rica e ele tinha mais um irmão, seu pai e sua mãe. Apesar da sua mãe não aparecer na história, né? Apenas o pai, o irmão mais velho, enfim, alguns personagens. O filho mais novo, ele se abusou.
se abusou de viver em casa, tinha uma vida boa, mas ele se abusou. Ele queria sua herança, queria tudo e queria ir embora. Falou, ó, pai, me dá a minha parte aí da herança, que eu não aguento mais ficar aqui, eu quero sair daqui. E o pai, ao contrário do que o irmão mais velho achava, não contrariou, né? Ele falou, esse menino vai apanhar agora. Não, vai não. O pai pegou as coisas dele, vendeu a parte da herança dele e deu pra ele ir embora. E ele foi. E o pai ficou muito triste, né? Ficou muito triste mesmo, né? Ficou lá todo tristonho e o menino foi embora. E o menino foi para outro país, bem longe, e gastou, né? E bebeu, e comprou comida, e deu para os amigos, e, né? Enfim, foi uma coisa só, uma festa com dinheiro, né? Como diz aquele ditado, né? Que os pais de vocês devem conhecer, né? Dinheiro na mão é vendaval, então foi embora. Né? Com pouco tempo, ele foi procurar os amigos que só queriam saber do dinheiro dele. E cadê os amigos dessa criatura? Não estavam quando ele estava precisando, porque eles só estavam atrás do dinheiro dele, não tinha amigo verdadeiro. E o que ele fez? Começou a procurar emprego, porque naquele país estava um grande desemprego, uma grande fome, enfim. Então ele começou a rodar, a procurar emprego e começou a passar fome. Passar fome, muita fome, comendo o resto de comida, até que ele chegou na casa de um rapaz que criava porquinhos, né? E ele foi pedir emprego. E o cara falou, você pode aí dar lavagem para os porcos e comer a comida dele, se você quiser. Se não quiser, não é porque não tá com fome. Olha que absurdo. Triste, né? Ele tinha de tudo na casa dos pais, tinha do bom e do melhor, comia, bebia, fazia, né, acontecer. E agora estava comendo lavagem. Lavagem de porco, só para uma observação, é resto de comida. Todo resto de comida as pessoas colocam dentro de um balde, né? Vai criando aquela coisa, né? E o porquinho vai e come, né? É da natureza dele. Mas do ser humano, não. E ele, comendo aquela comida lá, começou a se lembrar de como era bom viver na casa do seu pai. Era bom mesmo. E ele falou, meu Deus, até os empregados comiam melhor do que eu. Comiam dignamente. E ele pensou, já sei, vou pedir para ser um empregado na casa do meu pai, já que eu não sou digno de morar como filho, porque eu torrei a minha herança, né? Acabou o dinheiro, acabou a herança, acabou tudo. Eu vou pedir para ser empregado. E ele foi, peregrinou e voltou para casa depois de muito tempo, que era longe. E para surpresa dele, ele quando chegou, avistou bem de longe, o pai dele já estava na porta da fazenda o esperando. E o pai dele deu um salto, começou a correr, né? Correr de felicidade, chorou de felicidade e abraçou o filho. Chamou todos os empregados, pediu para que eles matassem o bezerrinho mais gordinho, para que eles fizessem um churrasco, mandou colocar a roupa nova dele, enfim, fez uma festa. O filho mais velho, vendo aquilo, foi perguntar para os outros empregados, e os empregados falaram, ó, seu irmão voltou, tá bem, enfim, depois de tanto tempo. E o seu pai mandou fazer isso e aquilo, matar o bezerrinho gordo, colocar roupa nova, e o irmão mais velho ficou indignado, né? Ficou bravo, ficou parecendo um siri na lata. E o que acontece? Quando ele foi tomar satisfação com o pai falou, filho, o que é meu é seu aqui nessa casa, tudo que eu tenho é seu também, não precisa ficar assim, porque o seu irmão estava morto e hoje vive. Então, eu fiquei imaginando, quando eu era da idade de vocês, eu não entendi. Eu gostava muito de ficar do lado do irmão mais velho, né? Ó, que absurdo! Só que é diferente a gente pensar de uma forma amiga e cristã, por quê? Imagina que uma pessoa que você ama pede para ir embora, né? Não quer mais ser seu amigo, e ele vai e encontra outro amiguinho lá, e esse amiguinho maltrata dele, e ele vai pedir perdão para você. O que você faria? Eu sei que você iria perdoar. Então esse era mais ou menos o coração do pai. O pai perdoou aquele menino, perdoou aquele filho ingrato que tinha cometido um pecado contra ele, e assim devemos ser. Devemos pensar nessa Páscoa de ressurreição como perdão. Devemos desculpar nossos colegas, nossos pais, a nós mesmos. Não devemos colocar a culpa em ninguém por causa de nada, certo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? A atividade vai estar no sistema, eu vou descrever lá bonitinho como é que vai estar. Foi um prazer, tô sentindo muita saudade de vocês. Em breve a gente vai estar juntos, eu espero, tá? Mal vejo a hora da gente estar junto. E foi isso, espero que vocês aproveitem. Lembrando novamente, olha no sistema atividade, meu e-mail vai estar lá, meu WhatsApp também. E